A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e vamos dar continuidade, tá? Na nossa série aqui de estudos bíblicos, né? E vamos aprender aqui hoje nesse estudo sobre a lepra. A lepra, meus irmãos, no período bíblico, era uma doença que atacava muitas pessoas, né? Muitas pessoas eram acometidos, principalmente lá no Antigo Testamento, tinha leis que deveriam ser observadas por causa desta doença, né? Mas como se originava essa doença, de onde ela vinha, qual era a fonte da existência dessa doença, é isso que nós vamos estudar hoje. E eu quero que você que vai estudar comigo aqui, quero que você se inscreva aí no canal, deixa o seu like, ative o sininho de notificações, porque você vai receber vários estudos concernente a várias passagens bíblicas, onde a gente vai estar estudando, interpretando aqui e aplicando ela de uma forma bíblica, fiel ao seu contexto, né, o contexto da sua época, também usando aí até mesmo as línguas originais aí para estar ajudando na melhor interpretação da passagem bíblica para um melhor aí desenvolvimento da aula e que você também venha aprender de maneira simples e fiel, tá certo? Eu quero dar continuidade com esse estudo. Eu quero que vocês leiam a Bíblia no Evangelho de Mateus, o versículo 1, 2 e 3 diz assim: E descendo ele do monte, no caso Jesus, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Então, essa passagem, com certeza, todos conhecem de có e salteado, né? Todos leitores de Bíblia, frequentadores de culto, que escutam pregação, que ouvem louvores, vocês com certeza já ouviram ou uma pregação, um ensino, ou vocês leram, ou já escutaram um louvor que fala sobre esse leproso que veio até o Senhor Jesus e adorou ao Senhor Jesus. Jesus tinha subido no monte, tinha acabado de trazer um ensinamento, e quando ele estava descendo do monte, né, com aquela multidão ao redor dele, esse leproso veio pedindo ali se o Senhor queria curá-lo, né? Ele veio com uma dúvida: Senhor, é da tua coragem, é da tua vontade, é do teu querer que eu seja curado? E Jesus falou assim que era, né? Falou: seja curado. E este homem, ele então foi para sua casa curado da sua lepra, da sua doença. Queridos, a lepra, ela existe várias passagens bíblicas que falam sobre a lepra, começando lá pelo Pentateuco, no livro de Levítico, foi até intitulada ali uma lei, criada por lei para ser observada pelos sacerdotes e pelas pessoas acometidas ali dessa doença, né? Elas iam até os sacerdotes. Parece estranho isso, né? A pessoa ficar leprosa e ir atrás do sacerdote, né? Por que não vai correr atrás de alguém que podia curar, de alguém que entendia de medicina? Por que tinha que ser um sacerdote? É isso que nós vamos entender e aprender aqui nesta aula. Por que as pessoas tinham a ordem de Deus de, quando ficassem leprosas, procurar um sacerdote? Vamos tentar entender aqui e vamos aprender juntos o porquê que o leproso procurava um sacerdote. Meus irmãos, após estudos e pesquisas, a gente vai perceber por livros, por materiais escritos, por pregações, né, por estudos de homens de Deus que estudam a palavra de Deus, que na época, no tempos bíblicos, a lepra era uma doença
que tinha uma ligação com o pecado, tá? Então a lepra, ela tinha uma ligação com o pecado. Até hoje nós temos essa mesma visão. Nós ligamos a lepra ao pecado, né? A gente vê aí pessoas que falam, não, aquele irmão é um leproso. Leproso, aí você olha nele e fala, mas não, ele não tem lepra nenhuma. Mas é no sentido espiritual, né? Que algumas pessoas fazem esse tipo de acusações que eu acho até uma forma muito ruim, muito chata de se expressar, né? Mas algumas pessoas usam essa expressão, por quê? Para dizer que a pessoa é pecadora, a pessoa é pecaminosa, né? É uma leprosa. A lepra é o pecado na vida do ser humano. E não é mas não é distante do que a Bíblia diz. Realmente a Bíblia tem uma ligação muito forte da lepra com o pecado e pecado com a lepra. Vamos entender o que era essa lepra lá no Pentateuco. Que doença que era essa que tem uma ligação com o pecado? O primeiro ponto que nós temos que entender é que a lepra não era essa lepra que a gente vê hoje, a hanseníase, se não me falha a memória, é o nome dela aqui, pelo menos no Brasil a gente fala sobre isso. Não é essa doença que pega as pessoas hoje, tá? Essa doença que as pessoas vão atrás da medicina, que corre atrás de tratamento, não era essa lepra. Um estudioso das línguas originais, ele disse, ele falou algo que é muito interessante a gente observar. Ele vai falar que do hebraico para o português não existe uma palavra muito certa para traduzir aquela doença, né? Essa doença que eles chamam de, se não me falha a memória, metissorá, né? Metissorá era um leproso, era uma pessoa que tinha essa doença. Então nós vamos ver, meus irmãos, que essa doença que pegava a vida das pessoas, eu vi um documento, eu vou até ler aqui, o que um estudioso do hebraico, ele disse, ó, em verdade, a Metissorá não é um leproso, uma vez que não está acometido de hanseníase, mas sim de algum sintoma que em hebraico se chama titsarat, ou seja, o Metissorá, o leproso, é aquele que possui a tetsarat. O que é isso? Vamos aqui pensar junto. A tetsarat, meus irmãos, não é uma lepra como nós vemos no dia de hoje, tá? O tetsarat era uma doença espiritual, tá? E essa doença que a gente encontrou na língua portuguesa, a palavra mais próxima para aplicar aqui, principalmente os tradutores da língua portuguesa, eles acharam a palavra mais próxima do tetsarat para trazer para a nossa língua, para o português, a palavra lepra. Porém, esse tetsarat era uma doença de origem espiritual, que é totalmente diferente da lepra que nós conhecemos pela medicina, tá? Que atinge só o corpo da pessoa. Essa doença espiritual, ela era de origem espiritual, né? Espiritual, era de origem espiritual, resultado de um pecado cometido. Então as pessoas cometiam transgressões diante de Deus, o Senhor as punia com essa doença espiritual. E essa doença é tão espiritual, irmãos, que ela não atingia somente o corpo do transgressor. Ela era uma doença que atingia o corpo, as vestes e a casa. Está lá em Levítico, capítulo de número 14. Se você ler Levíticos de número 14, você pode ler o capítulo inteiro. Você lendo todo esse capítulo, você vai ver que essa doença, ela atingia o homem de uma forma completa, né? Ela atingia não somente o corpo da pessoa, mas ela também atingia as vestes e atingia também a casa, né? Então, o homem ficava com o pelo do corpo
com a pele do corpo embranquecida, o cabelo caía da cabeça, a barba também caía e ficava inchado, um tom avermelhado, né, a pessoa. A aparência das vestes das pessoas mudavam, até as vestes. As vestes poderiam ficar verdes ou avermelhadas. Ela podia ficar tanto esverdeada como avermelhada. Então, era uma doença que atingia tudo na vida da pessoa. Não só o corpo, como a veste, como a parede. Então, quando isso acontecia, chamava o sacerdote. Quando o sacerdote entrava na casa, ele via a pessoa caindo os cabelos, caindo a barba, a pessoa com a pele ficando já esbranquiçada. Ele olhava para a roupa da pessoa, a roupa também pegava essa doença. Ela ficava verde, ou esverdeada, ou avermelhada. E também a casa da pessoa, as paredes também pegavam o mesmo tom, ou esverdeado, ou ficava também avermelhado a parede. Então o sacerdote sabia que ali era uma doença de nível espiritual, né? Então ele sabia que o transgressor tinha sido punido por algum pecado, alguma transgressão diante de Deus. E que tipo de pecado que era cometido que as pessoas se tornavam leprosas? Vamos aqui para um documento judaico tirado de estudo de rabinos e de sábios em Israel. Eles vão dizer que aqui tem duas escolas diferentes, aqui dois documentos diferentes, não duas escolas, mas dois documentos diferentes do povo judeu, que é o Talmud e o Midrash Rabbah. Vamos ver o que o Talmud, o que os sábios escreveram ali no Talmud quando as pessoas ficavam leprosas, qual que era o tipo de pecado, de transgressão que fazia uma pessoa ficar leprosa. O Talmud diz assim: a Leshon Hará, o pecado de Leshon Hará. O que é o pecado da Leshon Hará? O pecado da língua, tá? Pessoas que usam a sua língua para fazer o que não convém. Pessoas que falam mal, pessoas que fazem fofoca, pessoas que difamam, pessoas que usam palavrão, pessoas que têm palavras torpes e palavras que não trazem edificação nenhum, conversas frívolas, tolas. Quando o ser humano entrava nesse caminho, deixando a sua língua ser usada para um instrumento que não trazia nenhuma glorificação a Deus, essas pessoas, segundo esses documentos judaicos, era acometida com essa doença espiritual e ficava leproso, vamos falar aqui leproso, tá? No corpo, nas vestes e na sua casa. Então, ele ficava todo infectado. Segundo pecado que os sábios que relataram no Talmud, assassinato. Então as pessoas que assassinavam, que tiravam a vida do seu semelhante, quando eles cometiam esse pecado, inicialmente você poderia esperar um tempo e você ia ver que essa pessoa ficava leprosa, as suas vestes também, a sua casa também. Adultério, infidelidade conjugal, o homem ou a mulher que também adulterava, que tinha esse pecado no seu matrimônio, também eram afetados com essa doença espiritual. Jurar em falso, quarto ponto, era o quarto pecado que os sábios diziam. A pessoa que jurava em falso, dava falso testemunho ali, né? Mentia e juravam ainda ali, falsamente, também era cometido dessa doença. Ponto número 5 no Talmud que os sábios escreveram, ser arrogante. Pessoas também arrogantes naquela época se tornavam leprosas, né? Esse pecado afetava a vida da pessoa, ela também se tornava um metzorá, um leproso. Sexto ponto, roubar. Pessoas que cometiam o pecado do roubo, roubavam, pegavam aquilo que não era para pegar, também se tornavam leprosos, né? E o sétimo ponto que os sábios diziam, escreveram no Talmud, é ser avarento, pessoas avarentas, ligadas ao dinheiro, materialistas,
pegado às riquezas. Essas pessoas também, tinha pessoas que quando chegava nesse nível de pecado, eles também eram afetados pela lepra. Vamos para o segundo documento aqui, que também os sábios escreveram, que agora se chama-se Midrash Rabbah. O Midrash Rabbah é um documento também judaico que os sábios escreveram ali nesse documento pecados também que pessoas acometiam e que geralmente se tornavam leprosos depois de cometido no período bíblico. O primeiro ponto do Midrash, nós vemos o ponto para cima aí, no vídeo aí no ponto passado, o Talmud, né? Talmud Erim. Agora o Midrash Rabbah vai dizer que a idolatria, pessoas idólatras, eram também pessoas que, quando cometiam esse tipo de pecado, muitas das vezes eles se tornavam também leprosos. O sacerdote ia na casa deles, eles estavam leprosos, as suas vestes leprosas e a parede da sua casa leprosa. O segundo ponto do Midrash Rabbah fala de adultério. O terceiro ponto, assassinato, também a gente viu ali no Talmud, documento dos sábios, ele também que era a mesma coisa. O Midrash Rabbah, ele põe no ponto 4, Shilur Hashem. Shilur Hashem. O que é isso? É profanar o eterno, né? Shilur Hashem. Profanar o eterno, né? Profanar o nome de Deus, profanar a Deus, né? Então, quando as pessoas cometiam pecados ali que profanavam o Senhor também, o eterno, punia eles com essa doença espiritual. O ponto número 5 do Midrash Rabbah, amaldiçoar a Deus, né? As pessoas, quando amaldiçoavam o eterno ali, eles também se tornavam pessoas leprosas, eles eram punidos com essa doença. Estou falando aqui leprosa, mas no contexto judaico nós lemos ali que é o tissarat, né? Daqui não tem uma palavra para traduzir para o português, então a palavra mais próxima é leproso. Sexto ponto do Midrash Rabbah, roubar, pessoas que roubavam, os sábios diziam também, era cometido, então igual o Talmud também. Sétimo ponto, assumir uma alta posição sem permissão, ou seja, pessoas que se auto-intitulavam alguma coisa, pessoas que se faziam ser uma coisa que eles não eram, eles enganavam as pessoas, eles tomavam uma alta posição dentro de algum lugar, né? E uma alta posição que nunca ninguém deu para eles, ou seja, eles forçavam chegar numa posição que não foi honesta, que não foi pelo caminho certo, né? Foi forçado, né? Burlado. Então, quando uma pessoa chegava numa posição alta, de maneira desonesta, não é? Sem a permissão, sem a bênção, então eles também eram punidos com esta doença espiritual. O oitavo ponto do Midrash Rabbah, a pessoa arrogante, assim também como no Talmud. O ponto 9 também do Midrash Rabbah também é que nem o Talmud, né? Os sábios lá também diziam que a leshon hará, o pecado da língua, também afetava muitas pessoas naquela época e se tornavam leprosa. E o 10º ponto do Midrash também é ser avarento, pessoa ligada ao materialismo, ao dinheiro. Então, pessoal, o Eterno ele colocava essa tetzarat, essa doença, sobre a vida das pessoas que cometiam esses pecados que foram citados, tá? E quando as pessoas cometiam esses pecados que foram aqui citados, e eles se arrependiam e iam atrás do sacerdote, o sacerdote ia na casa deles, visitava, e eles se arrependiam, faziam ali os sacrifícios, todo o ritual ali de Levítico, eles miraculosamente recebiam a cura. A sua pele restaurava, a lepra saía das roupas deles, e também a casa sumia, as lepras da parede, também essa doença, né? Essa tetzarat também sumia, tanto do corpo como da veste, como da casa. Então, milagrosamente acontecia esse milagre quando as pessoas arrependiam dos seus
pecados. Então, queridos, fica aqui para nós esse estudo para o dia de hoje. E o que nós aprendemos com esse estudo? Que nós temos que tomar cuidado com o pecado, com algum desses pecados. Se estiver na nossa vida algum desses pontos que nós falamos aqui, então é necessário a gente fazer uma análise da nossa vida, porque senão a gente pode estar sendo acometido com essa doença espiritual chamada pecado, né? E quando nós pecamos contra Deus, nós ficamos contaminados, tanto no nosso corpo, as vestes e a casa, fica tudo uma bagunça, né? A gente olha assim, a gente vê que a pessoa, ela tá pecaminosa em todas as áreas da sua vida, né? Mas fica para nós um alerta, que nós possamos agradar o Eterno, para que essa doença do pecado não atinja nossa vida e nos faz a gente ficar leprosos aos olhos do Senhor. Mas se isso acontecer, o que nós vamos fazer, irmão Claudinei? Vamos desesperar? Não, de maneira nenhuma. O que você faz? Olhe para a cruz, faz o que o leproso do texto que nós lemos, que foi até Jesus para ser restaurado, para ser perdoado e para ter ali a sua restauração. Então, o caminho continua o mesmo, indo para o autor, o consumador da nossa fé, nos quebrantando diante dele, e ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a imundícia, né, que o pecado traz para nós. E temos que tomar cuidado, irmãos, porque pecado gera consequência. Nós vamos ver que o pecado, dependendo do nível de pecado e no que nós pecamos, traz consequências e consequências muito graves. Então, que o Eterno ajude a mim, ajude a você, né, para que possamos caminhar aí de uma forma que agrade a Deus e que esta praga do pecado, da lepra, essa doença espiritual não atinge a nossa vida, amém? Se esse estudo te ajudou, te edificou, te esclareceu sobre essa doença e conforme a Bíblia trata sobre isso, como que os sábios, né, entenderam acerca desse respeito, se isso te trouxe uma edificação, não esquece de se inscrever não, irmão. Compartilhar também esse vídeo, ativar o sininho, comentar embaixo do vídeo, tudo isso você me ajuda a fazer o canal crescer, e eu vou continuar trazendo aqui mais estudos da palavra do Senhor para a sua vida. Então Deus abençoe, shalom a todos e até o próximo vídeo.